Irmãos, é com muita alegria que posso estar aqui nesse encontro, que o Senhor me deu a graça de estar aqui, e não só estar aqui, mas poder partilhar, aprendermos juntos um pouco daquilo que o Senhor quer nos falar, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós hoje, aquilo que o Senhor quer falar para nós, irmãos, para o teu coração e para o meu coração. E Ele quer falar para a gente sobre a misericórdia dEle. Mas não só a misericórdia dEle, mas o quanto nós devemos ser misericordiosos. O título dessa pregação é Sejam braços da minha misericórdia. Sejam braços da minha misericórdia. Para nós, o Senhor fala isso para nós. E eu perguntava para o Senhor, irmãos, eu disse, Senhor, de que forma falar para eles? De que forma conduzir sobre a Tua misericórdia? E hoje pela manhã, na oração da manhã, o Senhor me dava uma palavra. Para nós, para vocês aqui, para a gente, olha só o que o Senhor dizia. Vocês são meus escolhidos. Eu coloco em vós toda a minha afeição. Eu os trouxe aqui para que aprendam de mim e sejam minhas testemunhas em Santa Maria, outros lugares, mas a cada instante sejam minhas testemunhas. Eu vos amo com eterno amor. Era assim que o Senhor falava para cada um de nós. E quando eu me colocava, irmãos, de joelhos diante do Senhor, e enxergava esse lugar, esse ginásio aqui, o Senhor me mostrava uma multidão incontável. Não eram 1.200 que estavam aqui, mas era um número que eu não tinha ideia de quanta gente era. E o Senhor me dizia que era essa a relação, a repercussão que faria aquilo que vocês levariam para onde vocês vivem. Muitos outros se juntariam a nós através do teu testemunho. Através do testemunho que você vai dar lá na tua casa. O testemunho que você vai dar no ônibus da volta. O testemunho que você vai dar já no almoço de hoje vai fazer com que outros se juntem. Você acredita nisso, irmão? Sim ou não? Isso depende da ação do Espírito Santo em quem? Diga para o irmão que está do lado, depende da ação do Espírito Santo em você. É a tua resposta que vai fazer isso. Irmãos, eu me chamo Paulo Mecabô, eu sou daqui do estado do Rio Grande do Sul. O Senhor me chamou nesse tempo para ser o coordenador estadual desse movimento, chamado Renovação Carismática Católica. Participo desse movimento desde o dia 26, 27 e 28 de junho de 1992, há 25 anos. Eu tinha 21, hoje tenho 46. Era estudante de engenharia mecânica na Fundação Universidade do Rio Grande, lá em Rio Grande. Meu primeiro grupo de oração foi no dia 29 de junho de 1992, dia de São Pedro, segunda-feira, feriado em Rio Grande. Eu sou casado com a Ana, minha esposa que está aqui na frente. Com a graça de Deus, ela coordena o grupo de oração que nós participamos. É a coordenadora. Temos 2 filhos, o Pedro e a Helena. O Pedro com 16 e a Helena com 14. Na nossa paróquia tem um grupo de oração jovem. É o Pedro quem coordena. Eu sempre me emociono quando eu falo disso. Porque se eu conhecia o Senhor aos 21 anos... O Senhor nos deu a graça dos filhos conhecerem Ele na barriga da mãe.
de não perdermos um grupo de oração, mesmo quando eles nasceram. Era uma alegria levá-los para o grupo de oração. E ali o Senhor foi colocando na Ana o amor pelo ministério para as crianças, porque tinha que cuidar dos filhos e já cuidava dos outros. Depois o Senhor chamou, hoje ela coordena o ministério para as crianças na diocese. Os filhos já não são mais as crianças do grupo para as crianças, mas são os tios. Já cantam, já tocam nos cenáculos para as crianças. O Pedrão já toca e canta lá no grupo de oração adulto. Outro dia, o Ministério de Música mais velho, os mais velhos, que já tem gente lá com 34 anos de grupo de oração, que está no Ministério de Música. Outro dia eles não foram. E a pessoa que ia conduzir, o pregador, olhou e disse assim: puxa, só o Pedrão ali. E mais um outro irmão, o Alexandre. E no final do grupo ele dizia para Ana: olha, veio uma nova geração aí que dá conta. O Senhor dá alegria, porque o Senhor vai recompensando a cada dia, cada ato que nós fazemos. A fidelidade de um ato o Senhor recompensa. Ele diz na palavra que um copo de água não vai ser em vão, Ele vai te devolver. E aqui a gente fala da misericórdia, e eu quero entrar nela, porque se a gente pensar, e eu quero até perguntar para vocês, como o título aqui, ó, sejam braços da minha misericórdia. Quem estava participando da Igreja Católica em 2016 ativamente, levante a mão. É isso aí. Nós vivemos o ano da misericórdia, não vivemos? E a gente viveu esse ano, quando o Papa declarou o ano santo da misericórdia, era para que a gente visse o quanto Deus é misericordioso, mas para que Ele fizesse uma outra transformação no meu coração e no teu, que era transformar o teu coração, como ele estivesse em um coração misericordioso. Era essa a intenção, que a gente saísse no final desse ano de 2016, lá quando terminou o ano santo, na festa de Cristo Rei, que a gente pudesse sair como se tivéssemos entrado num lugar e depois de um ano saíssemos outra pessoa. Era para ser assim. Era para que saíssemos com um coração da misericórdia. E hoje aqui o Senhor vem dizer: olha, não é só o coração da misericórdia, mas eu quero que você seja o braço da misericórdia. O meu braço. E eu quero pedir para você, irmão, olhe para a tua mão. Olhe para a tua mão. Para a direita, olha para a esquerda. Essa mão é para ser a mão da misericórdia na tua vida. Na vida do teu irmão é para ser essa aí. O irmão que precisa de um toque é essa mão que precisa tocar. O irmão que precisa de um abraço é com essas mãos que você vai fechar. Não é para os anjos, é para você. Você é o braço, a mão da misericórdia de Deus está aí. Conhece a mão da misericórdia de Deus? Conhece? Está aí, é da gente. E quando a gente fala em misericórdia, irmãos, em misericórdia, eu quero até entrar, misericórdia não é ter piedade. Porque às vezes a gente é piedoso, que a gente passa por alguém na calçada, ou a gente passa por alguém que está ali sentado chorando, e eu passo e digo: coitado dele, eu vou rezar para que ele melhore de vida, coitado. Senti por ele. Eu senti quase que a dor dele, mas deve estar muito doído o que ele está sentindo. Mas a misericórdia, ela é diferente, porque a misericórdia não é eu olhar de fora para dentro dele.
Mas a misericórdia é eu tentar de alguma forma entrar para dentro dele e olhar para fora. Isso é ser misericordioso. Porque Jesus está ali dentro daquele que precisa de misericórdia, e não precisa ser nem aquele que necessita de comida, mas é alguém, às vezes na tua casa, às vezes é a mãe que precisa que você entre dentro dela, para olhar com os olhos dela, e aí você colocar a tua mão para agir olhando de dentro do outro para fora. Ah, mas esse daqui veio me pedir na esquina, esse aqui me pediu esmola e eu vi ele bêbado outro dia, eu não vou ajudar. Mas o Senhor pede que a gente seja misericordioso. A gente vai ver isso lá em Lucas 6,36, como o Pai é misericordioso, e o Pai sabe o que Ele passa lá dentro do coração dele. Ele sabe por que Ele pediu esmola na esquina, na sinaleira, no semáforo, porque Ele está lá. Jesus sente com Ele essa dor, a fome que Ele está sentindo, o Senhor está sentindo com Ele. Ter piedade é dizer, alguém vai te dar comida. Ter misericórdia é, eu te trouxe um prato de comida, eu vim para isso. Misericórdia, piedade, às vezes, irmão, é você chegar e dizer, alguém vai recolher, alguém vai acolher. A misericórdia é, eu acolho, eu sou esse braço que ajuda. É muito fácil, irmãos, a gente dizer, vocês não acham? Olha só, é muito fácil, trazendo a misericórdia e o amor, é muito fácil eu dizer que eu sou amoroso ou que eu amo vocês. Porque o Senhor disse que eu precisava amar, e eu quero do fundo do meu coração amar. Mas é fácil dizer eu amo vocês. O difícil é eu sentar do lado da Milena e dizer, Milena, eu amo você. Aquele que está do lado, às vezes é mais difícil de eu dizer eu te amo, não da boca para fora, mas do fundo do coração, exercitar essa misericórdia, do que falar abertamente. Irmãos, o viver a misericórdia de Deus, é a gente ter uma ação. Nós estávamos no nosso grupo de oração. Meu grupo de oração é às terças-feiras na Catedral São Luís de Novo Hamburgo. É um grupo que existe desde 1982. Depois que eu me formei em engenharia, eu fui morar em Novo Hamburgo, moro lá até hoje. E no nosso grupo de oração, Catedral, no centro da cidade, as portas ficam abertas e entra todo tipo de pessoa. Todos os filhos amados de Deus, de todo tipo, entram ali. Outro dia, eu cheguei no grupo de oração e cheguei estourado no horário, que é normal para mim, sempre chego estourado no horário. Cheguei e vi um irmão lá no fundo da igreja. O grupo acontece na frente. A igreja da Catedral é uma igreja grande, cabem 1.120 pessoas sentadas. Quase como a gente está aqui. E um grupo de 60 pessoas fica lá num cantinho. Parece um pouquinho de gente só. E quando eu entrei na igreja, entrei pela porta lateral, eu vi aquele irmão sentado lá no fundo. Percebi que ele estava com a roupa suja. Eu olhei para o Senhor no sacrário e disse, Senhor, eu quero ir com esse cheiro para casa hoje. Que eu nem tinha chegado perto dele ainda. Aí lá no grupo de oração, foi feito o batismo no Espírito Santo de um jeito um pouquinho diferente. Quem conduziu o grupo pegou um pano vermelho e convidou os servos, e os servos iam com esse pano vermelho nas pessoas do grupo, o paninho em cima, e a gente pediu o batismo no Espírito para aqueles que estavam embaixo daquele pano. E cada um que era batizado, que recebia a oração, se juntava aos servos e iam para o outro grupo.
De repente todo o grupo tinha passado e tinha aquele irmão lá no canto. Todo o grupo foi lá e colocou o paninho em cima dele. Quando a gente chegou uns 3 bancos longe, já dava para sentir o cheiro de cachaça. E eu disse de novo para o Senhor, eu disse: Senhor, eu quero ir com esse cheiro para casa hoje e não vou passar nenhum bar para beber. É aqui que eu vou pegar, Senhor. Nós rezamos por ele, rezamos e voltamos para o nosso lugar, tinha que continuar o grupo. Aquele irmão ficou me olhando assim, ó, ele ficou me olhando. Eu olhei para trás depois, porque tinha alguém olhando, eu olhei para trás e ele estava fixo em mim. Terminou o grupo de oração, as pessoas do Ministério de Promoção Humana foram até ele, porque se tem gente que gosta de gente, é gente do Ministério de Promoção Humana, não é? Não é assim? Vocês conhecem gente que gosta de gente? Porque às vezes a gente acolhe, porque a gente sabe da obrigação que a gente tem da caridade, e como cristão, também de acolher. Mas o pessoal do Ministério de Promoção Humana, eles gostam de gente só por ser gente. Parece o pai que amou a gente só porque a gente é a gente. É o único ser criado por Deus que Ele ama só pelo que Ele é, a gente por aquilo que a gente é. E a promoção humana faz isso. Eu gosto de chamar o Ministério de Promoção Humana de gente que gosta de gente. Se tem um, eles querem ir lá abraçar. Eles correram para abraçar ele. E abraçaram, mas ele não tirava o olho de mim. E eu entendi que eu tinha pedido para o Senhor que eu queria ir com aquele cheiro para casa. Porque eu fui lá e abracei ele, ele me abraçou. E disse: eu tenho um pedido para fazer. Entre todo mundo do grupo, ele tinha um pedido para mim para fazer. Era eu que queria ir com aquele cheiro para casa. E aí ele me fez uma série de pedidos. E eu saí depois do grupo afora, 10 horas da noite, termina o grupo, saí cidade afora para providenciar os pedidos que ele tinha me feito. Fechou a igreja, fechou o estacionamento, ele ficou sentadinho lá na frente esperando. Quando eu cheguei, ele disse: eu sabia que o Senhor voltava. E eu voltei porque ali estava o Senhor. Estava tentando aprender no meu coração a ser misericordioso, como o Senhor é misericordioso, olhar de dentro para fora, o que tem naquela vida que levou a pedir? O que tem dentro daquele coração que levou a ter aquela necessidade e escolheu você, para que você fosse a misericórdia de Deus? Você é a misericórdia de Deus lá onde você vive, irmão? Não precisa mexer a cabeça, nem levantar a mão, nem responder para mim. Mas se ainda, Senhor, ainda não, Senhor, às vezes eu ainda viro o rosto, às vezes eu ainda me acho. Vocês sabem que uma coisa que o Senhor me ensinava? Quem se acha é porque não achou Deus ainda. E às vezes a gente se acha: eu não vou ali. Bem, eu não vou ali porque eu não encontrei o Senhor. Verdadeiramente. Se a gente pegar a palavra, irmãos, olhem só. Quem tem a palavra aí? Levante a mão, quem trouxe a Bíblia. Louvado seja Deus. Abram lá. Em Lucas 6, 37, Lucas 6, 37, 38. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 36, 37, 38, ali pela volta. Eu vou parar aqui um pouquinho. Depois nós vamos para Mateus 25. Olha só, aqui era do tema do ano, mas eu quero pegar aqui o que vem depois do tema do ano. Lucas 6, 36, página 1354 da Bíblia Ave Maria. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Aí olhe só no versículo 37, o 38 também, o 37, olha como é que ele começa a dizer. Primeiro ele diz: sejam misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Aí ele começa já a dizer como é que eu faço para ser misericordioso. Já começa a instrução. Aí ele diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Você julga com facilidade, irmão?
Não, não me responda, não é para mim. Aqui, da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. Vocês já pensaram que o julgamento do Senhor está na medida que eu julgar? Se eu julgo qualquer um pela aparência, se eu já julgo, olhei uma vez, falei por 3 minutos e já posso contar a vida dele inteira, aquele ali não presta, aquele não funciona, aquele é chato, aquele ali é burrinho, aquele ali é isso, aquele é outro. Não julgueis para não ser julgados. Aqui ainda vai dizer que da mesma forma que eu fizer, vai ser feita comigo. O julgamento já está no meu julgamento. Já pensaram nisso, irmãos? Que o julgamento do céu já está no meu julgamento? Olha mais o que diz aqui, para ser misericordioso. Não condeneis e não sereis condenados. Não é fácil a gente achar defeito naquilo que o outro fez, e naquilo que eu fiz de errado eu ter justificativa. Não é assim às vezes? Às vezes aquilo que eu fiz de errado porque eu estava cansado, gente. Dormi 2 horas só. Como é que eu não vou estar irritado no outro dia? Para mim tem. Agora para o outro que estava irritado, viu como ele é grosseiro? É um estúpido mesmo. É porque eu já começo a condenar o outro. Eu julguei e eu já começo a condenar por aquilo que eu começo a ver. Se dependesse de mim, olha, ia restar 100 pessoas, 200, nem sei quantas. O resto ia morrer tudo. Porque todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, é assim mesmo. Olha, isso é a palavra que diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Você costuma perdoar quando erram contigo? Ou quem errou, errou porque é burro mesmo? Assim no coração da gente, para que a gente vá transformando o coração, à medida que a vida da gente vai passando. Eu digo para vocês, a gente vai ficando mais velho. Eu sou diretor da empresa onde eu trabalho. E digo para vocês, a gente vai ficando mais velho e aí você vai começando a entender que, olha, eu não posso me achar quem eu sou mais do que o outro. Eu começo a entender também que as lutas que eu tenho não são lutas contra o meu irmão. As lutas são contra o inimigo que vive constantemente, dia e noite, fala o livro do Apocalipse, que ele vive acusando. Eu começo a entender que eu preciso verdadeiramente deixar de ser um julgador, deixar de ser um condenador, para que eu possa, à medida que a gente vai amadurecendo, para que eu possa ir entendendo o irmão, porque eu vou percebendo que eu tenho as falhas também. E aí o Senhor diz assim aqui na palavra ainda: dai e vos será dado, será colocado em vosso regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Será colocada em vosso colo. O regaço aqui é o colo. Vai ser colocado no teu colo, olha só, vai ser colocado aqui no teu colo, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Por isso que o Senhor vem pedir para nós: sede misericordiosos como o Pai é. Seja o braço da misericórdia lá onde você vive. Lá numa obra onde eu estou agora, lá no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, eu estou a 125 quilômetros de Natal. E outro dia a gente precisou contratar gente. Contratamos 189 pessoas em 2 semanas. E aí o departamento de RH estava lá, daqui de Porto Alegre foi para lá, mas eu queria conversar com cada um deles. Ficavam até me empurrando: não, você não fala, tem um monte de coisa para fazer. E eu dizia: tenho sim, eu quero falar com eles. Chegou um deles chegou para mim e disse assim:
Tinha chegado um grupo deles, dos candidatos então, e talvez vocês conheçam da realidade, muitos deles viviam, os que estavam desempregados, já tinha passado o seguro-desemprego e viviam do Bolsa Família, de R$60 por pessoa, cada um da família, R$60 no mês, era o que eles me traziam. Aí chega um jovem daqueles, chega na minha frente e diz assim, eles chamam um engenheiro de doutor, né? Ô doutor, eu vim aqui pedir trabalho para o senhor, mas eu quero dizer que eu dobro o meu joelho no chão toda manhã e peço a Deus que Ele me arrume um trabalho. Quando ele disse isso, eu digo para vocês que ele não sabia a resposta que estava no meu coração. E eu me segurei porque eu enchi os olhos de lágrimas. De alguém que tinha dobrado o joelho no chão para pedir para o Senhor. Ele me contou a história dele depois, mas agora quando ele disse isso eu pensei assim, eu nem sei o que você faz e nem sei a tua qualificação, mas você já está empregado. Eu pensei no meu coração, você nem sabe disso, mas você eu já vou contratar, vou botar em algum lugar. Aí depois ele me contou que ele tinha filha, que ele não tinha dinheiro para a fralda da filha, não tinha dinheiro para a comida da filha. E o meu coração se encheu de alegria, porque ele tinha me contado que dobrava o joelho no chão. E ele, naquele instante eu disse, a resposta de Deus veio para você hoje. Era o braço da misericórdia que o Senhor tinha colocado no meu coração para aquele que tinha vindo. E digo para vocês, outros mais de 100, eles começaram a descobrir que eu era de coração mole, eles já chegavam dizendo que estavam passando fome, e eu dizia, tá, nós vamos achar um jeito de fazer isso. Eles começaram a descobrir aos pouquinhos isso. Primeira coisa que eles me contavam é que estavam passando fome, depois eles falavam da vida. Aqueles que eu pude, eu coloquei mesmo. Estou lá tendo trabalho com alguns que não sabem fazer o que tem que fazer, mas o Senhor há de cuidar de cada detalhe. E tem cuidado de cada detalhe. Mas assim, o Senhor quer que a gente seja a cada instante, irmãos. Para que eu não seja indiferente àquele que está na minha volta. Eu digo para vocês que o ano passado, eu me lembro que eu fui pregar numa diocese aqui no Rio Grande do Sul, sobre o ser misericordioso, e eu falava desse braço, talvez um pouco diferente do que estou falando aqui, mas eu falava do braço de Deus, e teve um irmão que saiu do encontro, e entendeu assim no coração dele, buscou um mendigo que tinha na rua, e trouxe para o grupo, e tem escrito para mim, às vezes, me contando do crescimento daquele que era mendigo, que não é mais, que arrumaram a forma dele ajudarem ele, e que ele participa de um grupo de oração. Digo até onde foi, Diocese de Santa Cruz do Sul, aqui pertinho. Porque foi tocado e disse assim, olha, se essa é a mão da misericórdia de Deus, e a gente vai fazer isso ainda, se essa é a misericórdia de Deus, está aqui na minha mão, eu vou fazer ela agir agora. Porque não sou eu que vou fazer, é o Senhor que faz. Lembram, aquele que se acha é porque não achou Deus ainda. E se eu, que não me acho, você, aquele que não se acha, a ação do amor de Deus, olha, eu digo para vocês, não importa quantos zenurs vocês foram, não importa quantas vezes você foi no grupo de oração, não importa quantos retiros você pregou, se você não for misericordioso, não importa, porque é só isso que a gente vai poder apresentar para o Senhor, só aquilo que eu fiz para o outro. O que eu vou levar para o céu é só aquilo que eu fiz para o outro. Ah, mas eu estava lá bonitão, eu fiz para mim. O que você fez para você, você não leva. É o que você fez para o outro. Diga para o irmão que está do teu lado aí, é o que você faz para o outro. Diga para ele. É o que você faz para o outro. Irmãos, eu quero te convidar você a abrir a tua palavra de novo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25.
Mateus 25. Olha só o que o Senhor fala. O título é, na Bíblia Ave Maria, página 1316. O título é o juízo final. Lembram dessa passagem do juízo final? Que ele vai separar os cabritos das ovelhas, lembra? É assim que está escrito aqui, que ele vai separar como pastor os cabritos das ovelhas no dia do julgamento final. E vocês lembram para que lado as ovelhas foram, para que lado os cabritos foram? E por que eles foram separados? Vou ler para vocês. Vinde, então o rei dirá aos que estão à direita. O pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, eu era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Lá no versículo 37, olha a pergunta, como é que ele começa a falar da pergunta? Os justos lhe perguntarão. Os justos lhe perguntarão. Mas como, Senhor? O que eu fiz? E o Senhor diz: olha, em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizesse isso a um dos meus irmãos, que você deu comida a quem tinha fome, deu bebida a quem tinha sede, acolheu quem era peregrino, deu roupa para quem era nu, visitou quem estava enfermo, foi até aquele que estava aprisionado. E aprisionado às vezes dentro de si mesmo. Foi aí que você foi. Aí que você fez. Aí, se a gente pega aqui, lá em Mateus 10, 42, ele diz assim, nem um copo de água vai ficar sem a recompensa. E olha mais, irmãos, olha só, lá no versículo 37 diz assim, os justos lhe perguntarão. Ele separou as ovelhas dos cabritos. Para as ovelhas que fizeram, abraçaram, deram roupa, deram comida, deram a bebida, ele disse que eram os justos. E eles eram justos por quê? Porque tinham agido com misericórdia. Você quer ser justo, irmão? Haja com misericórdia. O justo age com misericórdia. Olha só, depois ele diz assim, ele se voltará em seguida no 41, no versículo, Mateus 25, 41. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. E ele repete, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. E aí olha lá no versículo... Aonde está? No 44. No 37, os justos lhe perguntaram. Agora olha no 44, ele diz assim, também estes lhe perguntarão. Aquele que faz as obras de misericórdia, aquele que é a misericórdia de Deus, são os justos. Aquele que não age como a misericórdia de Deus, não são os justos. Eu não sei o que eles são. Mas os justos são aqueles que fazem a mão da misericórdia de Deus. E se você pegar lá no versículo 46, diz assim, e estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Quem eram os justos? Os que tinham agido com misericórdia. A justiça tem nome, irmãos. É misericórdia. Um homem justo, uma mulher justa, um homem misericordioso, uma mulher misericordiosa. É assim que o Senhor veio chamar
Cada um de nós, irmãos. Veio chamar vocês aqui hoje. Vocês lembram que tem as obras de misericórdia? Lembram que tem as obras corporais e as obras espirituais? Esse é um caminho para a gente trilhar, para que a gente seja mais misericordioso. Mas espera aí, Paulo, como é que eu vou fazer para ser mais misericordioso amanhã? Eu vou te dizer, comece a trilhar as obras de misericórdia aqui, hoje. Enquanto você está sentado na tua cadeirinha. Você é misericordioso quando você não deixa um papelzinho de bala no chão. Você está agindo assim com quem? Com o outro. O que eu vou levar para o céu? Só aquilo que eu fizer para quem? Para o outro. A recompensa aqui não fala de nada que eu fiz para mim, mas tudo aquilo que eu fiz, para quem? Para o outro. Começar a ser misericordioso, irmãos, aqui, a gente vai pedir para o Senhor, agora, no final, eu já estou quase terminando, isso daqui, deixa eu contar para vocês mais uma. Eu cheguei lá nessa obra onde eu estou, e uma obra que tem, vamos lá, mil pessoas, é uma obra grande, é um parque eólico, e ao chegar lá nessa obra, eu cheguei depois da obra começada, cheguei agora há pouco tempo, e eu comecei a visitar cada base, e conversar com as pessoas, e conversar com cada um dos trabalhadores que tem lá, para que eles entendessem, tentar colocar junto no coração deles, mas com aquilo que eu estava querendo viver e vivo, para mostrar para eles que não tem um com maior valor do que o outro, não, nós somos filhos amados de Deus igual. Precisa ver no meu coração, eu digo para vocês, a alegria que eu cheguei numa frente de trabalho daquelas. Olha só, eu cheguei numa frente de trabalho daquelas, lá naquela obra, eu sou o diretor da obra. Então, chegando na frente de trabalho e um funcionário simples, ele chegando e ele, aí Paulo, bate aqui, tudo bem? E eu batendo na mão dele e dizendo, tudo bem. Por quê? Para que visse. Não era só um gesto, mas era o coração, para que visse, olha, nós temos o mesmo valor. A misericórdia nos coloca com o mesmo valor. Se ele que está sentado tem necessidade, eu que estou de pé, eu tenho necessidade porque eu preciso entrar ali dentro. Dentro dele, enxergar com aqueles olhos. Pensar daquela maneira, e se eu estivesse ali naquele lugar, eu também ia pedir esmola, eu também ia fazer isso. Era necessário, precisava ver a minha alegria. Eu não cumprimento nem o Pedro e a Helena em casa assim. E estava cumprimentando lá. Porque o Senhor queria fazer algo diferente, e quer fazer, mas Ele quer fazer através de mim, através da Milena, através de cada um de nós. Irmãos, e isso não é teoria, é prático. Eu gosto de pensar assim, que o amor, que a misericórdia não é teórico, é prático. Você vê alguém precisando de ajuda, você vai e ajuda. Isso é prático. Quando a gente deita de noite na cama, lá em casa, e de repente ficou uma luz lá de fora acesa, o amor que é prático faz com que você levante e vai lá fora apagar a luz que ficou acesa. Às vezes o amor que é teórico diz, amada, vai você lá apagar a luz. A gente esqueceu a luz acesa. Isso é teórico, mas eu te amo. Mas o prático é, você quer sentar? Pega a minha cadeira, senta. Isso é o braço da misericórdia que faz. Mas eu sou misericordioso, tá bom, mas eu sentei o outro não pegou a cadeira, eu peguei primeiro. É prático, é atos pequenos, até um copo d'água que seja, vai fazer com que eu cresça no meu caminho, na minha caminhada de misericórdia. Assim que a igreja nos ensinou em 2016 e nos ensina o tempo todo, só nesse tempo foi mais batido,
para que a gente saísse lá de dentro de 2016 misericordioso. Responda para você, irmão, para você, e pergunto de novo: você ficou mais misericordioso depois desse ano da misericórdia? Se não, a gente vai pedir para o Senhor agora. Se sim, nós vamos ainda pedir para o Senhor. Eu quero falar mais uma coisa, irmãos, além da misericórdia, aqui. O ambiente que a gente vive, e aqui quero pegar para vocês, digo para vocês que na moção que o Senhor dava nessa pregação, para o núcleo que rezou, Ele pedia para que eu falasse nisso também, junto com a misericórdia. E eu vou aqui mais 10 minutos. Às vezes a gente, vocês, mas nós todos, frequentamos um ambiente que às vezes quer nos esconder como cristãos. Quer fazer com que a gente tenha vergonha de levantar a mão e dizer que é cristão. E às vezes nem só cristão nesse sentido, mas dizer eu sou católico, apostólico, romano. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que aonde vocês estiverem, e vou dar argumento para vocês aqui, juntos, mas eu quero dizer que aonde você for, se você for com a verdade vai libertar, é assim que São João diz. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus diz que Ele é a verdade. Você conhece Jesus? Se você conhece, você é livre, se você agir pela verdade. Lá onde você está, se você precisa ser o braço da misericórdia, haja com verdade. Outro dia um amigo meu, talvez o meu melhor amigo, ele me mandou uma mensagem e disse assim, ele ia pedir a namorada dele, para o pai da namorada, para começar a namorar com ela. E ele me mandou uma mensagem e disse assim, eu estou nervoso hoje e vou até a casa dos pais dela, para pedir para o pai dela em namoro. E eu não sei muito o que dizer. O que o senhor diria? E eu disse para ele, eu disse assim, vai e fala a verdade. A verdade que está no teu coração em relação a essa menina, você diz para o pai dela. Se no teu coração a verdade que tem é a vontade de um namoro santo, você diz para ele a verdade que tem e vai libertar o teu coração e o coração dele. De noite eu mandei uma mensagem para ele, eu estava lá no Nordeste e mandei para esse amigo uma mensagem. E aí, como é que foi lá na casa dos pais? E ele me disse assim, ó, me amaram 100%. Porque eu fui lá e só falei a verdade que tinha no meu coração. E eles gostaram de mim. E o pai disse que a gente podia ir se aproximando, o pai dela. A verdade, irmãos, aonde você estiver, ela vai libertar o coração. Eu até anotava uma frase de São João Paulo II, que eu sei que talvez vocês saibam mais do que eu. Devemos defender a verdade a todo custo, mesmo que voltemos a ser somente 12. Mesmo que a gente fique só em 12. Mas essa é a verdade. A verdade de você ser misericordioso num ambiente onde não são misericordiosos. E aqui eu quero trazer para vocês, abram a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34. Lá vai narrar, Atos 5, 34, vai narrar uma prisão de Pedro e de João. Pedro e João, que não eram dois magrão, só. Aqui fala da segunda prisão, Atos 5, 34, página 1419, da Bíblia Ave Maria.
Pedro e João tinham sido presos porque eles tinham feito uns milagrinhos. E aqui, principalmente, talvez por causa de um milagrinho na porta do templo. Tinham curado um coxo. Lá eles disseram: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É assim que diz aqui no capítulo 3. E aí eles tinham sido presos de novo, o anjo soltou eles. Prenderam eles de novo, o anjo soltou eles. Aí se reuniu o sinédrio. Aí se reuniu o grande conselho. O grande conselho, quando se reuniu, era para ver o que eles iam fazer com Pedro e João. Irmãos, eu quero te pedir, como é que é o teu nome? Fale o teu nome em voz alta aí. Fale aí. Paulo. Ali era Pedro e João, agora eu estou falando para esse nome aí. É para esse que eu estou falando. Ali Pedro e João presos. O que nós vamos fazer com esse nome que falou aí agora? Porque eles estão fazendo umas obrinhas de misericórdia lá na universidade, lá na casa deles. E o que a gente vai fazer com eles? Aí surgiu um homem, aqui diz de Gamaliel, que era um sábio do grande conselho, que Paulo tinha aprendido aos pés de Gamaliel, vai falar lá em Atos 22. Ele diz assim: levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou que se retirassem. Eu vou contar, não vou ler aqui, senão eu demoro. Ou eu demoro mais aqui. Ele mandou que tirassem Pedro e João da sala. Tiraram Pedro e João da sala, e o Gamaliel começou a falar para o conselho que ia decidir a vida desse nome que vocês falaram aí agora. Aqui era Pedro e João, mas agora é o Paulo. Iam decidir a vida do Paulo. Ele disse assim: pessoal, conselho, vocês lembram que há um tempo atrás apareceu um tal de Teudas por aí? Esse tal de Teudas juntou cerca de 400 pessoas, começaram a fazer um barulho. Quando o Teudas sumiu, foi só o Teudas sumir, os 400 dispersaram. Depois apareceu um outro tal de Judas aí, não o traidor. Aqui fala de um outro tal de Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo. Mas também ele pereceu e todos quantos o seguiam foram dispersados. Vocês lembram o grande conselho? O Teudas e o Judas. Sumiu o Teudas e sumiu o Judas, terminou o que eles estavam fazendo. Agora vocês estão lutando, querendo lutar com esses dois aí. Como é que é o nome de um deles? Fala o nome de novo. Como é que é o nome? O teu nome, fala. Paulo. Eles estão querendo lutar com esse tal de Paulo aí, ó, ou com João. Pedro e João aqui na palavra. E eu digo para vocês, se a obra que eles estão falando, que eles estão fazendo, é uma obra deles, quando eles morrerem vai terminar. Mas eu também queria dizer para vocês que se a obra que eles estão fazendo não é deles, não é bom que vocês lutem com Deus. Então larga eles. Se a obra é deles, vai terminar, mas se não é deles, é de Deus. A obra que Pedro e João estavam anunciando. Eu pergunto para você, irmão, para o Brasil que está aqui representado, a obra que Pedro e João estavam anunciando, ela terminou? Não terminou. Porque o Senhor fala lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra essa igreja. Não é assim? É assim ou não é? Por isso que ela não acabou, porque a obra que eles anunciavam é de Deus. E aqui eu quero trazer para o teu coração, se você tem a incerteza de que você está sozinho, você não está sozinho, tem uma igreja que te sustenta. Você pode agir com misericórdia e dizer: eu sou católico, apostólico, romano. Tem gente que vai querer matar o teu corpo, mas não tenha medo dos que querem matar o teu corpo. Não tenha medo, tenha coragem. Eu não me lembro qual santo que falou, mas eu me lembro de uma frase que o padre dizia:
de um santo que dizia assim: eu não morro nem que me matem. Porque a obra que você anuncia é maior do que esse corpo que está aqui. Tenha coragem, aonde você estiver, de levantar o braço e dizer: eu sou católico, apostólico, romano, porque eu tenho uma igreja que não foi fundada ali na esquina há 18 dias. Não, é uma igreja fundada por quem? Por Ele mesmo. É essa a tua igreja. Que todos são filhos amados de Deus, são. Louvado seja Deus, porque tem gente que anuncia Jesus como o Senhor e não está aqui nesse redil, mas tem o mesmo Senhor que eu. Mas você é católico, apostólico, romano, de uma obra que não termina, o seu reino não terá fim, disse o anjo para Maria. O seu reino não terá fim, é desse reino que você participa, irmão. Para você fazer a obra de misericórdia que nós somos chamados, aonde você estiver, a igreja, a minha igreja, ensina a ser misericordioso assim, desse jeito. Vai se passar mais 2000 anos e vão querer calar essa voz. Mas a obra que é de Deus não vai terminar. Não termina, irmão. Aonde você estiver, se você disser: mas eu estou sozinho nessa classe, esse curso que eu falo, falam muito da igreja. Aqui eu também vou te dizer: não fale mal da tua igreja. Não conte piada de padre. Não conte piada de freira. Não fale mal: mas se eu faria isso. Não fale assim. Fale da tua igreja, que é verdade, santa, pecador, porque eu sou, mas a igreja é santa. É dessa igreja que você participa, irmão. Mas a igreja fala de tantos assuntos. A igreja, alguém reclama às vezes que a igreja se mete em assunto que não deve. Não, a igreja se mete, a igreja entra nos assuntos aonde os filhos amados de Deus estão inseridos. Nós viemos de um workshop agora de fé e política. Quem estava lá no workshop de fé e política? Nós precisamos entrar, o Papa tem nos chamado para isso. Uma igreja que vai falar contra o anticoncepcional, vai sim. Uma igreja que vai falar: olha, é preciso você ajudar o teu irmão com aquilo que você tem no teu bolso. Uma igreja que vai dizer para você devolver o teu pagamento de dízimo. Seja qual for o assunto, irmãos, nós estamos numa igreja fundada pelo Senhor e que ela diz o caminho que nós devemos seguir. Não importa, olha, não tem aquela história de que eu acho que a igreja está assim. Nós não achamos isso não, irmão. Eu me lembro de um dia, eu estava numa reunião, olha só, uma reunião de direção, e alguém me perguntou sobre um assunto, e eu disse: olha, a igreja fala isso desse assunto. E o assunto era sexo antes do casamento. Gostam de falar nisso. Gostam de falar de anticoncepcional. E eu falei: olha, a igreja pensa assim. Daí me disseram: mas e você pensa o quê? Eu disse: eu penso o que eu falei, que é o que a igreja pensa. Mas Paulo, você não tem personalidade? Eu disse: tenho, a da igreja. Essa é a minha. É a única. Essa é a do Senhor, irmãos. Aonde a gente andar, olha só, eu gosto disso, e aqui eu estou terminando, eu passei, mas eu estou terminando. Se a igreja disser que é para você ir para a direita, irmão, vá para a direita cegamente. Se ela te disser vai para a esquerda, cegamente vai para a esquerda. Às vezes não falam para a gente: por que padre não casa? Não falam assim? Às vezes, padre tinha que casar. Me perguntaram um dia: Paulo, e se a igreja mudasse e dissesse que o padre tem que casar? Eu disse: a primeira bandeira na praça levantada que o padre tem que casar vai ser a minha, se a igreja disser assim. Mas se ela não disser, eu vou dizer como ela diz. Porque vocês sabem o que tem no fim do caminho do que a igreja aponta?
Mesmo que eu vá cegamente para onde a igreja apontou, tem o céu. É o que tem no fim do caminho que a igreja aponta. Se você seguir o que ela diz, se você fizer como ela manda, e com o teu coração na misericórdia do Senhor, nós vamos ouvir aquela frase que o Senhor disse aqui em Mateus 25, 40. Como é que ele disse aqui? Vinde benditos de meu Pai. Aqui. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos, qual é que é o nome da justiça aqui? Misericórdia. Tem nome, é misericórdia. Os justos irão para a vida eterna. Você quer ir para a vida eterna, irmão, sim ou não? Sim. E se fosse hoje? Também? Louvado seja Deus, também, Senhor. Quanto antes nos encontrarmos, Senhor, melhor. Vocês sabem que às vezes, nessas brincadeiras, eu já fui em grupo que eles perguntam isso, né, de brincadeira, quem quer ir para o céu? Eu quero. E hoje, às vezes fica só eu com a mão levantada. Ah não, hoje não. Já pensaram vocês? Pregador do Enur morreu enquanto pregava. E se encontrou com o Senhor. Qual seria a maior recompensa que essa? Não teríamos. Nós vamos pedir ao Senhor a misericórdia para o nosso coração. Vamos ficar de pé? Gente, eu fiquei aqui 2 minutos e ele falou um negócio aqui que eu queria dar um grifo para vocês. Ele falou que se a igreja falar, eu vou para cá, ele faz como? Vai para lá. Se ele falar que se a igreja vai para cá, ele faz como? Se eu estivesse no lugar de vocês, eu perguntava também a ele por quê. É só porque a igreja falou? Agora, para a igreja falar, a igreja pensou, a igreja estudou, a igreja tem no seu corpo a teologia e todos os outros aparatos da ciência. O que o Mococa quer falar com vocês com isso? Que assim como eu acredito e conheço o Paulo já há um bom tempo, ele não diz apenas, eu vou para cá com a igreja porque a igreja está apontando. Ele também vai saber o porquê a igreja está apontando para cá. E aí nós temos que recordar São João Paulo II, Fides et Ratio, fé e razão. Então nós que estamos no mundo da cultura, que estamos de alguma forma, direta ou indiretamente, na universidade, somos chamados a dar razão à nossa fé. E aí sim nós vamos renovar as nossas universidades, quando a nossa fé dar razão ao porquê a igreja está apontando para lá, eu tenho a compreensão do porquê a igreja está apontando para lá, e quando alguém me interpelar, eu vou dar razão à minha fé, eu vou dar razão do porquê eu estou seguindo a igreja. Aí sim a cultura será impactada, a realidade universitária será impactada com a sua vivência de fé, com a minha vivência de fé. Sim, nós somos obedientes, mas nós somos obedientes e damos razão à nossa fé. Ah, por que é que padre não pode casar? Eu vou estudar. Eu vou dizer que padre não pode casar, a igreja está dizendo. Por que a igreja me disse isso? Então eu vou tomar conhecimento dos fatos. E então a misericórdia de Deus, o braço de misericórdia de Deus no mundo da cultura, pode ser quando você dá razão à sua fé e tirando também os outros da escuridão da fé no mundo da cultura. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, os mais maduros como eu, têm experiência de todas as vezes que quando tem algum tipo de dúvida, de embate no campo da fé, e nós nos apresentamos
e nós trazemos uma visão um pouco mais clara, um pouco mais pensada, um pouco mais arrazoada dos fatos, muitos dos nossos colegas acabam até se tornando um dos nossos, acabam se achegando a gente, acabam vindo conosco. Então, eu queria dar esse grifo aqui. É muito importante que nós sejamos obedientes. E obedientes, dando razão também do porquê nós estamos sendo obedientes. Esse seria um grande serviço à humanidade, se os pensadores da atualidade, nós não temos nem 10% dos jovens brasileiros que têm acesso à universidade. Quem vai dominar o país, documento de Puebla já falava isso, os líderes passam pela universidade. Se nós dermos razão à nossa fé, cada vez que nós damos razão à nossa fé, obedecendo, fazendo o que tem que ser feito, nós também estamos estendendo o nosso braço de misericórdia. Irmãos, nós vamos pedir para o Senhor agora. Mas eu queria contar para vocês mais uma coisa. E a gente de pé, já preparando o nosso coração. Eu estava numa obra, alguns anos atrás. Eu sou engenheiro há 20 anos, eu me formei em 1997. E nessa obra era a maior obra que estava sendo realizada na América Latina. Era uma obra gigante. A maior obra já realizada no estado do Rio Grande do Sul foi essa. E eu era um engenheiro lá, responsável por uma parte. E chegou num fim de dia, nessa obra. Eu gostava de ficar de noite caminhando pela obra, quando não tinha segundo turno. Porque aí eu ficava olhando o que tinha sido feito, planejando, pensando o dia seguinte, lá no campo. E eu estava lá, quando chega um outro engenheiro mais velho que eu, 15 anos mais velho do que eu, ele chega todo apavorado. Paulão, eu estou com um problema, E eu disse para ele, mas o que foi? E ele disse, você sabe a torre que vai ser levantada amanhã, que era a maior torre da refinaria? Ele disse, eu era responsável pelos parafusos de fixação dela. De um aço especial por causa de tal situação. E esse aço só se encontra nos Estados Unidos. E eu era responsável. E os parafusos não vieram. E amanhã de manhã toda a engenharia da Petrobras vai estar acompanhando o maior içamento, a maior peça da obra. Ele disse, eu vou perder o meu trabalho por causa disso. E eu disse o nome dele, Arthur. Eu disse, Arthur, você já pediu para Jesus esse parafuso? E ele disse, como, Paulo, pedir para Jesus? Eu disse, você já falou para ele da falta do parafuso que você tem? E ele disse, não, imagina que o senhor vai olhar para uma coisa tão pequena. Eu disse, então eu vou te fazer uma proposta. Qual é que é o tamanho do parafuso, a bitola e o material? Você sabe? Ele disse, sim. Me falou lá. 5 polegadas por não sei quanto do aço tal. Eu disse, então você vai clamar a Jesus e vai dizer, Jesus, eu preciso de 98 parafusos de 5 polegadas por tal aço. Amanhã de manhã, Senhor, eu preciso deles. Já era de noite. E só tem nos Estados Unidos. Muito bem. Passou aquele momentinho que ele clamou ao Senhor. Clamamos, eu também, ao Senhor. Na manhã seguinte eu não quis nem sair na área. Porque eu mesmo titubeei. Aí eram umas 9h30, 15 para as 10 da manhã, me chama no rádio. Atento Paulão no rádio. Eu disse, fala Arthur. Ele disse, vai para a faixa tal lá do rádio, que era uma faixa restrita, só nossa. Quando eu botei na faixa, ele dizia no rádio assim, glória a Deus, Paulão, glória a Deus, glória a Deus. Eu dizia, Arthur, o que houve? Apareceu os parafusos. E ele me disse, Paulo, melhor. Eu levei daí para eles a situação
E eles permitiram que, enquanto não chega o parafuso especial, que a gente colocasse com aço nacional o mesmo parafuso, e esse tinha. Por alguns dias podia ficar assim. E eu entendi naquele dia que qualquer que fosse o desejo do coração, se faz parte do plano de Deus, Ele vai te dar. Não importa quantos parafusos você precise, irmão. Não importa o material que é esse parafuso. O pedido não é para o Paulo, o pedido é para o Senhor. E aqui eu quero te convidar, você a pedir para o Senhor, como naquele dia o Arthur clamou e o Senhor resolveu. Mas para você pedir a misericórdia para o teu coração. Não para que o Senhor seja só misericordioso com você, não. Mas para que o teu coração, o teu braço, a tua mão, seja a mão da misericórdia dEle, aonde você andar. Você quer ser misericordioso, irmão? Sim ou não? O justo que faz obras de misericórdia. Feche os teus olhos, aqueles que quiserem. E vamos pedir ao Senhor. Peça da forma mais simples que você tem, do teu jeito. Como o Arthur naquele dia pediu os parafusos de 5 polegadas por 2 pelo aço XY. Era assim que ele precisava. Peça para o Senhor a misericórdia. Senhor, eu preciso da misericórdia. Eu preciso da misericórdia para o meu coração, porque às vezes eu me acho, Senhor. E eu estou entendendo que quando eu me acho é porque eu não te achei. Eu achei só a mim. Senhor, um coração que seja misericordioso, não com aquele que mora lá na África, mas com aquele que mora lá na minha casa. Se eu puder ser com aquele que mora lá na África, que eu seja também, Senhor. Mas que eu seja misericordioso com a minha esposa amada que está aqui hoje, Senhor. Que o meu coração mude com os meus filhos, para que eu seja misericordioso. Senhor, às vezes eu me acho, Senhor, pelos encontros que eu já fui, pelos lugares que eu preguei, pelos países que eu viajei. Mas eu quero achar só a Ti, Senhor, Tu que és a misericórdia. Tu que és o Pai do céu. Tu que és o Senhor do meu coração. Eu peço a Ti, Senhor, para que eu seja misericordioso. Pai do céu, ouso te olhar. Foi Jesus quem revelou-te a mim. Grande és, poderoso és, santo és, soberano és. És o Deus sem igual, és o único Senhor. Reconheço em Ti Tua glória e Teu poder. Venha o nosso reino, ó Pai. Eu clamo, Abba, Pai. Venha o vosso reino, ó Pai, de amor. Para que esse reino no teu coração aconteça, irmão, para que aconteça no meu coração, é necessário verdadeiramente que sejamos misericordiosos. Senhor, a misericórdia que eu ainda não tive no meu coração, a misericórdia que às vezes, Senhor, eu tenho medo de exercer,
Às vezes porque eu nem me ligo, Senhor, naquele que está precisando. Às vezes eu não sou ligado, Senhor, eu sou desligado. Mas agora eu peço, Senhor, para que esse reino, Senhor, se faça aqui, agora, no meu coração, esse reino de justiça, Senhor. Esse reino dos justos, Senhor. Mas que são aqueles que exercem de misericórdia, Senhor. Porque Tu és misericordioso. Tu pedes, Senhor, para que nós sejamos como o Pai que é misericordioso. Para que essa mão, Pai, para que essa mão, Jesus, para que essa mão, Espírito Santo, seja a mão da misericórdia. Pai do céu, pequenino eu sou, mas Tua misericórdia é sem fim. Grande és, poderoso és, santo és, soberano és. Quero ser, meu Pai, misericordioso como Tu és. Quero me inclinar e conduzir o meu irmão a Ti. Venha o vosso reino, ó Pai. Eu clamo, Abba, Pai. Venha o vosso reino, ó Pai, de amor. Venha o vosso reino, ó Pai. Eu clamo, Abba, Pai. Venha o vosso reino, ó Pai, de amor. Sinta a misericórdia do Pai. Sinta o Deus misericordioso no teu coração. Você pediu, agora viva como quem recebeu essa graça de ser misericordioso. Obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aplauda o teu Senhor, irmão.